O Dia das Bruxas tá bem aí e eu não posso perder essa oportunidade de falar a relação que existe entre bruxaria e farmácia. Se você se interessou, vem comigo então. Em grande parte, o que se entendia como bruxaria nada mais era do que a manipulação de produtos extraídos da natureza, a sua preparação e manipulação para benefício muitas vezes do homem mesmo, como medicamento, por exemplo, e até mesmo para ser utilizado como produtos cosméticos. Mas vejam só, a falta de compreensão sobre a química, a extração de substâncias, a preparação de novas substâncias a partir das misturas de produtos naturais facilmente eram confundidos como atos de bruxaria. Bem, então, quando a gente fala de bruxas, nós estamos falando de protofarmacêuticos, por assim dizer. Uma boa parte do conhecimento que foi utilizado pelas bruxas, assim como foi utilizado pelos alquimistas, nós guardamos e utilizamos até hoje. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Um dos maiores exemplos que eu posso citar é a utilização da atropa belladonna. Bem, a belladonna já é interessante por si só. Desde o seu nome já carrega um peso de história com ela. A tropa vem do nome de uma entidade grega, Atropos, que nada mais era do que a responsável pela linha tênue que nos prendia a vida. Ou seja, ela cortava essa linha quando quisesse. Mas não é só isso. O termo belladonna, que acompanha a tropa belladonna, tem um significado também bastante interessante. Ela foi batizada de belladonna porque era muito comum, durante a Idade Média, na Itália, as senhoras utilizarem extratos de belladonna como colírio nos olhos para ficarem mais bonitas. Na verdade, o que ela fazia era dilatar a pupila, os olhos davam a impressão de estarem maiores, e isso tinha um efeito cosmético muito interessante e desejado pelas mulheres da época. Então, a tropa belladonna tem essa origem. Mas também tem alguns efeitos adversos que são interessantes de se falar, que estão relacionados à utilização da belladonna, principalmente por causa de uma substância que pode ser extraída da tropa belladonna, que é a atropina. Bem, a atropina, quem estuda farmacologia já ouviu falar sobre ela, tem uma série de efeitos adversos, mas que nem sempre são citados nos livros. E é justamente esses que não são tão comuns da gente ler nos livros que eu quero chamar a atenção. Bem, a utilização exagerada de atropina pode levar a pessoa a ter, por exemplo, delírios. E é muito comum entre esses delírios a sensação de voar. Guarda isso aí, sensação de voar e delírios. Além de causar a voz arrastada, causar vermelhidão no rosto e também, muito interessante, amnésia durante o período que a pessoa está intoxicada. Ou seja, isso causa uma confusão mental no indivíduo que utiliza a atropina de forma a se intoxicar. Mas qual é a importância disso? Bem, vamos tentar relacionar isso com o voo das bruxas. Provavelmente você já viu ou já ouviu uma representação de bruxas que voam montadas em vassouras. Já, né? Pois é. Essa imagem ela é clássica. A bruxa monta em sua vassoura e sai voando. Olha só. Imagina essa situação. As bruxas da época, elas faziam misturas com belladonna e outras substâncias numa forma semissólida, como se fosse um emplastro, e pegavam essa mistura de belladonna com eosina, com escopolamina, substâncias que vocês também já ouviram falar, porque são utilizadas até hoje em medicamentos, e emplastravam um bastão, como se fosse um cabo de vassoura, e esse bastão emplastrado as bruxas montavam em cima. Só que elas montavam em cima sem roupa de baixo. Ou seja, elas expunham a mucosa vaginal nesse bastão, nesse cabo de vassoura. Bem, a vagina ela é ricamente vascularizada. Afinal,
é uma mucosa e, como todas as mucosas do nosso corpo, ela tem uma capacidade muito grande de absorver substâncias. Eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Então, esse era o voo das bruxas. Daí vem essa imagem icônica da bruxa montando na vassoura e sair voando por aí. Era a forma da intoxicação que era causada por esse tipo de utilização da droga, das drogas no caso, que causava alucinação na pessoa de que ela estava voando sobre aquela vassoura. E aí, gostou? Pois é, se você gostou, curte, compartilha e comenta. Eu quero saber o que você achou dessa história, porque se você gostou, eu tenho muitas histórias assim para contar ainda, inclusive relacionadas à bruxa e à farmácia. Não se esqueçam, na dúvida, consulte seu farmacêutico. Muito obrigado e um ótimo Dia das Bruxas para você.